Filho de Deus. Olá, meus caros, graça e paz. Nós estamos aqui hoje preparando as nossas ministrações para nossas células familiares. Nós, a Reconciliar, estamos nos ministrando como família todas as semanas, às quintas-feiras. Cada família, na verdade, tem a sua agenda, tem a sua organização própria, mas nós delimitamos quinta, a sexta-feira ou sábado, para que as famílias possam se organizar dentro dos seus horários, né? Tem famílias que estão nos seus trabalhos, nos seus horários, nas suas agendas, mas mesmo durante esse período de distanciamento social, o nosso coração e a nossa alma tem necessidade, tem sede, tem fome da palavra e carece dessa consolidação. Por isso, nós estamos a cada semana sendo ministrados dentro das células familiares. Essa semana, aliás, desde a semana passada, nós estamos trabalhando uma série nova, que é a série Escolhas de Cura. A semana passada nós falamos sobre Eu Escolho Crescer, e essa semana nós vamos falar sobre Escolha Encarar. Há uma leitura base, uma leitura inicial, uma leitura principal, mas depois temos vários versículos que consolidam nosso coração, um conteúdo que vem de encontro às nossas necessidades, vem ao encontro, na verdade, das nossas necessidades. Então, que essa palavra, ela venha do coração do Espírito de Deus para as nossas vidas, venha do Espírito da graça para fortalecer e consolidar o nosso coração. Amém? Nesse momento eu vou fazer a leitura inicial, que é o Salmo 139, versículos 23 e 24. Mais uma vez lembrando que essa ministração é a segunda ministração, Escolha Encarar. Amém? A leitura então diz o seguinte, no Salmo 139, versículos 23 e 24. Eu vou ler aqui na minha Bíblia mesmo, mas todos os versículos eles estão nas ministrações, está aqui escrito ao longo da ministração, né, que está sendo encaminhada a cada uma das famílias. E diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou ler novamente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente lembra até de uma música, né, da Aline Barros, com essa citação, com essa menção. Ela é muito inspiradora. Nós falando então dessa passagem sobre o sondar e o conhecer de Deus em nossas vidas. É claro que há diante de Deus uma total clareza. A Bíblia diz que todas as coisas estão claras, estão nuas aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então a Bíblia diz também, o salmista diz em outro salmo, não esse, mas em outro salmo, diz que as trevas para o Senhor são como a luz do meio-dia. Então todas as coisas estão claras. Então o Senhor, ele tem todo o acesso ao nosso coração, mas é claro que eu e você, como homens e mulheres de Deus, temos que buscar no Senhor, que Ele conheça o nosso coração. E atualmente, todas as vezes que nós nos encontramos, seja online, seja via rede social, via WhatsApp, via até pessoal, muitas vezes quando nós nos encontramos, as conversas das pessoas, das famílias, obviamente que têm sido mais ou menos as mesmas, né, irmãos? Nós temos tido conversas muito similares, porque as situações nesse momento, elas estão se replicando, tanto localmente como em nível estadual, como em nível nacional e até em nível mundial. Então as conversas de hoje, os contatos das pessoas, os seus assuntos têm sido em torno da crise que estamos vivendo, né? Dessa crise sanitária, dessa crise de saúde, dessa crise econômica. Então a crise muitas vezes gera em nós questões de impotência, porque nós vemos que há assim uma crise que se impera, né, que se impõe, e essa impotência que nos é gerado, que nós sentimos, que nós vivemos quando nos vemos diante dessa crise, nos dá uma certa angústia, nos dá sensações e sentimentos de impotência, de impossibilidade, de imprevisibilidade, e isso para nós obviamente
que não é saudável. E é claro que essas sensações, essas angústias, elas também trazem preocupações, inquietações, ansiedades, aflições, e é claro que isso é causado por diversos motivos, como eu acabei de mencionar. Pode ser pela questão da instabilidade causada pela saúde física, que causam instabilidades emocionais, que também geram os problemas financeiros, porque a gente tem demandas, tem necessidades, perde o emprego, aumenta também o orçamento familiar por conta das questões de saúde. Então, tudo isso traz para nós diversas dificuldades, né, e diversas demandas na nossa vida interior, especialmente. Porque as questões externas, elas trazem repercussões ao nosso coração, à nossa alma, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às nossas sensações. E é claro que você se conhece. Quando a gente faz a leitura inicial, quando a gente lê essa oração do salmista, a gente vê que ele pede que o Senhor o sonde e o conheça. Então, nós também temos essa necessidade, irmãos, de nos sondar e nos conhecer. Quando você e eu nos propomos a se conhecer e a identificar-se, ou identificar no seu coração, identificar na sua alma o que está acontecendo consigo, o que está acontecendo no seu coração, o que está motivando, o que está causando, qual a origem disso, daquilo outro. Então, essas questões, elas têm que ser buscadas por cada um de nós. Então, a palavra, ela vai nessa direção. A palavra, para nós hoje, não vai na direção de fugas, vai na direção de encarar, vai na direção de ir adiante e de se propor a buscar resoluções para as questões que hoje estamos vivenciando. Então, a gente entende que a crise traz a impossibilidade, e impossibilidades para nós geram sensações de angústias, de ansiedades, de preocupações, de aflições, de perturbações. Mas a questão é, você consegue identificar o que hoje gera isso? O que hoje na sua vida tem produzido isso? E você, dentro das questões que hoje você tem vivenciado, que são causados pelas questões de isolamento e de perdas de pessoas, talvez, ou de problema de saúde, ou de perda de emprego, essas emoções, esses problemas emocionais de alma e de coração, essas angústias, elas têm se intensificado, e por estar se intensificando, elas têm modificado o seu comportamento, além de você estar obrigatoriamente se isolando fisicamente, você também tem se isolado emocionalmente, tem se isolado solitariamente mesmo na sua vida, né? Tem se colocado como um indivíduo distante, aquém de qualquer outra pessoa, mesmo que essas pessoas estejam ao seu redor, dentro da sua própria casa. Então, você tem percebido o que mudou no seu comportamento nesses dias? Você tem buscado se conhecer, identificar a mudança no seu comportamento e buscando compreender, entender, conhecer essa mudança no seu comportamento, tem buscado perceber quais as coisas que têm gerado isso, que tem motivado, que tem causado, quais são as origens. Então é hora de encarar de frente como realmente nós estamos, para que isso nos possibilite buscar o auxílio necessário. Não é negar o que está acontecendo que vai resolver, não é ignorar, não é fazer de conta que não está, ou que não vivemos isso nesse momento, mas é buscar as soluções necessárias. Então nós temos algumas atitudes que vão contribuir para encarar a nossa realidade de frente. Temos 4 atitudes simples, irmãos, muito simples, muito claras, muito objetivas, mas que são atitudes que são comuns a qualquer um de nós, independente de contexto, de dificuldades, de aflições que estejamos vivendo. A primeira é admitir que precisa de ajuda. Provérbios 29:3, que é o versículo base para esse ponto, ele fala sobre o orgulho do homem humilhar esse homem, mas que o espírito quebrantado, humilde, atrai a honra. Então, nós temos uma clareza, todos nós somos carentes uns dos outros, necessitamos de ajuda,
necessitamos compartilhar as fraquezas, compartilhar as dificuldades. Isso é humano, irmãos. Nós somos humanos. Ser humano é isso, é precisar, né? Então admita que precisa de ajuda. Peça ajuda a Deus, é o segundo ponto, né? Busque no Senhor. O salmista diz no Salmo 22, versículo 24: pois não menosprezou nem repudiou com o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. O Senhor, Ele ouve, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele ouve, é uma característica, é uma atribuição de Deus, Ele ouvir. Ele diz, o Senhor Jesus, Ele disse, né, bata e será aberto, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, ao que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate se abre. Então é uma atribuição de Deus ter essa disponibilidade. Então para mim, para você, basta buscar ao Senhor, peça ao Senhor, busque no Senhor, peça ajuda a outras pessoas. Porque se nós não tivermos uma atitude de admissão de que precisamos de ajuda, de que sozinhos não podemos, e não buscarmos o Senhor, e depois não buscarmos também compartilhar, porque o apóstolo Pedro disse, olha, irmãos, vocês têm que perceber que há outros irmãos no mundo que estão passando pelos mesmos problemas que vocês. Vocês não estão isolados, não é só você que está chorando, não é só você que está sofrendo, não é só você que está precisando de dinheiro, não é só você que está passando problema de saúde. Nós estamos vendo aí famílias que estão perdendo dois membros da mesma família, perdendo 2 irmãos, perdendo o avô e o irmão. Então, nós temos que entender que todas as pessoas nesse mundo estão passando por problemas. E isso não faz de nós super-homens também. As nossas dificuldades também não podem ser menosprezadas porque um outro está sofrendo mais do que eu, do que você. Para nós é importante o nosso sofrimento e é importante a nossa busca também pela ajuda do outro. E o Eclesiastes 4, 9 e 10 diz, é aquele versículo, né? É melhor serem 2 do que 1, né? Porque quando um cai, o outro o levanta, mas ai do solitário, quem o levantará? Quem levanta aquele que está só? Ninguém. Ninguém levanta sozinho. Quando ele cai, ele não tem quem o ajude. E a última coisa, a quarta coisa é, não desista. Não desista. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou em vós a boa obra, né, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o Senhor é fiel para completar essa obra. Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer isso. E o Salmo 121, versículo inicial, diz assim, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então é o Senhor que vai trazer o socorro, e as pessoas que estão ao nosso redor, elas são esses canais, porque há essa necessidade. Tiago diz, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Como é imprescindível, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então o tempo que vivemos é desafiador, mas também é um tempo de mudança. Talvez o comportamento que hoje nós temos vivenciado, tão restringido, tão limitador, né, tão cheio de coisas que nós não tínhamos antes, eles estão servindo para nos moldar, para nos lapidar para um novo tempo de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional. Então todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que essa seja a palavra de Deus na tua direção hoje. Encare, escolha encarar. Não fuja, não negue, escolha encarar. Todo o comportamento limitador hoje tem que ser tratado e buscado para que haja crescimento, para que haja mudança, para que haja cura de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua família, e haja prosperidade e o que é mais importante do que eu e você, o propósito de Deus cumprido sobre essa terra. Amém? Que você seja abençoado e agraciado por essa palavra em nome do Senhor Jesus.